Olá, amados, dando continuidade ao nosso estudo bíblico, o nosso tema de hoje é o dom profético. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse 12, versículo 17. Só que antes, vamos orar. Senhor Deus, nós te pedimos humildemente que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos perdoe, nos ajude, ó Pai, a compreender esse estudo de hoje. Que o Espírito Santo possa falar a cada coração que está ouvindo tua palavra, no doce nome de Jesus. Amém. Quais são as duas características essenciais do povo de Deus nos dias de hoje? Essa é a primeira pergunta. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Olha só, as duas características do povo de Deus no tempo do fim, que é justamente o tempo que nós estamos vivendo hoje, segundo a Bíblia, é que eles guardam os mandamentos de Deus e são testemunhas, isso é, a sua fé está em Cristo. Essas são as duas características do povo de Deus. Segunda pergunta, o que significa o testemunho de Jesus? O que significa ser ter o testemunho de Jesus, né? Apocalipse 19, 10. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: Vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Olha só, antes da segunda vinda de Cristo, o Apocalipse afirma que seu povo seria reconhecido por duas características especiais: guardaria todos os mandamentos de Deus e teria o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia, o dom profético. Então, o povo de Deus, além de ter a característica de guardar os mandamentos e de ter a fé em Cristo, esse povo também seria abençoado com o dom de profecia. Isso não é um ensino meu ou do Alex, mas é um ensino bíblico. Está lá em Apocalipse 19, 10. O povo de Deus teria sim o dom profético. Terceira pergunta, o dom profético que habilita uma pessoa a ser um profeta de Deus estava limitado apenas aos tempos bíblicos? Será? Joel 2, a partir do versículo 28 e depois do 29. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Veja que importante alegação fez o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro citou o texto de Joel e o aplicou aos últimos dias da história deste mundo e o tempo que antecede a volta de Jesus. Então, segundo a Bíblia, nos últimos dias, o povo de Deus iria ter sonhos, iria ter visões. Então, a igreja de Deus teria sim o dom profético nos últimos dias. Quarta pergunta. Por que Deus concede à sua igreja os dons espirituais? Está lá em Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 11 até o 13. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura e da plenitude de Cristo. Então, o que significa isso? Significa para o aperfeiçoamento dos santos e para a edificação do corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? A igreja. Então, Deus concede os dons espirituais a fim de proporcionar o crescimento espiritual da igreja por meio de diversos ministérios. Então, a igreja de Deus, ela seria rica em dons. E a igreja do tempo do fim não seria diferente. Assim como foi no passado, também será no tempo do fim, será no tempo atual. Deus, sim,
tem uma igreja que ele a capacita, né? Ele dá os dons a essa igreja, cada um conforme a medida do Espírito Santo. Quinta pergunta: quais são as características bíblicas de um profeta verdadeiro? Isaías 8, versículo 20. A lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Então, a lei e ao testemunho, se eles não estiverem juntos, jamais verão a alva. Então, a lei. Então, um profeta, ele deve ser obediente aos princípios, aos mandamentos de Deus. Então, ele tem que pregar os princípios e os mandamentos de Deus. Ele tem que ensinar as verdades bíblicas, mas também ele precisa viver as verdades bíblicas. Então, ele tem que ter o testemunho, não é isso? Ele tem que viver de acordo com o seu conhecimento. Ele ou ela também crê na doutrina da encarnação de Cristo. Então, um profeta, para ser verdadeiro, ele tem que crer que Cristo é Deus e que veio para a terra em uma forma humana, e que ele, mesmo sendo humano, também era Deus. E suas profecias demonstram origens sobrenaturais ao se cumprirem. Então o profeta tem que falar e as coisas têm que acontecer. Somente alguém que apresente todas essas características pode ser identificado como um profeta verdadeiro. Ele tem que pregar o evangelho verdadeiro, né? A lei de Deus, os seus mandamentos, e ele deve ser obediente a Deus e aos seus mandamentos. E ele tem que crer que Cristo é Deus e que ele veio em forma humana, mas que Cristo é de fato o próprio Deus. Qual foi a advertência que Jesus nos deixou com relação aos profetas? Mateus 24, versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então Cristo já nos deixou alerta que surgiriam falsos profetas e falsos cristos, e que essas pessoas tentariam enganar aqueles que conhecem a palavra de Deus, os eleitos, aqueles que escolheram servir a Cristo. Então veja que se o diabo usou a Bíblia para tentar enganar a Cristo, ele vai fazer o mesmo com você e comigo, como povo de Deus. E se a gente não tiver conhecimento suficiente, nós seremos enganados. Esse é o alerta de Deus. A Bíblia nos previne contra os falsos profetas que introduzem ocultamento, heresias doutrinadoras e exercem uma influência corruptora na igreja. Os adivinhos estão incluídos na lista dos falsos profetas, assim como os astrólogos, encantadores, magos, médios e feiticeiros. Todos esses são instrumentos de Satanás para enganar o povo de Deus, porque Deus abomina essas práticas e nós não devemos procurá-los jamais, porque isso é pecado, isso é maldição, é abominação. Mais uma pergunta aqui: como Deus se revela aos profetas? Números 12, a partir do versículo 6. Então disse: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Então ficou claro aqui: Deus fala com os seus servos, os profetas, através de dois segmentos: visões e sonhos. Deus se comunica com seus filhos através de visões e sonhos. Agora preste atenção: Deus não fala por meio de bola de cristal, pela palma da mão, pelos astros e nem pelos mortos. Deus não fala por bola de cristal, nem por palma de mão, nem por astros e nem por mortos. Deus fala por visão ou sonho. Então quem se comunica com aqueles através de bola de cristal está invocando Satanás.
A mesma coisa aqueles que leem as palmas das mãos, aqueles que procuram os astros, né? Os zodíacos, estão procurando o diabo, não é a Deus não. E aqueles que consultam os mortos também não estão procurando Deus não. Estão procurando o que? O inimigo de Deus, o próprio Satanás. Nestes campos aqui, quem trabalha e quem opera é o diabo, seja ele através das feiticarias aqui, né? Das bolas de cristais, né? Das mãos, através de astros e através dos mortos. Esses 4 segmentos são oficinas de Satanás que estão operando e enganando muitas pessoas no mundo que vivemos, porque Deus só trabalha através de sonhos e de visões e sonhos, nada mais do que isso, nada além disso. O resto são obras do inimigo que está enganando o povo de Deus. Então nós precisamos despertar para isso. Deus trabalha através de visões e sonhos. É assim que Deus se comunica com os seus profetas e com você e com as pessoas que assim Ele deseja. Se Deus quiser, Deus pode se apresentar para você através de um sonho. Deus pode se apresentar para você, Deus pode se apresentar para você através de uma visão. É assim que Deus trabalha. O que a Bíblia nos diz sobre confiabilidade das mensagens proféticas? 2 Crônica 20, versículo 20. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Olha que forte. Crê nos seus profetas de Deus, e nós iremos prosperar. Deus nos deu a Bíblia por intermédio de seus profetas. O Senhor também nos dá orientações específicas por meio de profetas que não escreveram a Bíblia, mas cujas mensagens faladas e escritas devem ser recebidas como mensagem de Deus para nós hoje. Como é isso, Diego? Assim, você pode ter uma revelação de Deus, irmão. Em um sonho, Deus pode aparecer para você e dar uma revelação para você falar para a igreja, falar para sua família, falar para o seu esposo. Assim, Deus pode sim comunicar com você. É isso que o texto está querendo dizer. Porque Deus nos aconselha a ouvir aos seus servos, os profetas. Então, se você acredita que Deus tem poder de se comunicar com você através de sonho, através de visões, se você acredita que Deus ainda hoje, como disse o profeta Joel, que nos últimos dias Deus iria levantar homens e mulheres e eles teriam sonho e teriam visões, se você acredita nisso, eu convido você a orar comigo. Senhor Deus, obrigado porque o Senhor nunca abandonaste a tua igreja. Obrigado porque nos últimos dias o Senhor estará conosco, nos dando força, nos dando a capacidade intelectual de enxergar as tuas verdades. Abençoe, ó Pai, cada estudante da tua palavra. Guarde-os do mal. Abençoe suas famílias no doce nome de Jesus. Amém.